pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, satisfação. Iremos hoje dar continuidade. Eu falo continuidade porque nós já gravamos uma videoaula discutindo questões sobre essa temática. Então nós temos hoje mais questões para falarmos da crise de 1929 e as contradições do capitalismo especulativo. Iremos abordar mais questões, já resolvemos, e eu sempre sugiro que vocês dêem uma olhada na parte teórica dessa aula, que também nós já construímos uma parte teórica. Então, dê uma olhadinha nessa parte teórica, para que você possa, na verdade, ter mais suporte e entender melhor os comentários que nós iremos realizar sobre essas outras questões, ok? Inclusive, no primeiro momento, nós discutimos questões do Enem. Agora nós iremos abordar outras questões de outras universidades, para poder variar aqui na questão em torno dessa temática. Uma temática tão importante e tão presente nas provas vestibulares. E aqui nós temos, olha só, a nossa primeira questão. A Grande Depressão. Como ficou caracterizado o efeito da crise de 1929, a Grande Depressão. Foi um período de recessão econômica. Quando você fala de recessão, você fala de crise. Você sabe que a crise de 29, na verdade, ela acabou trazendo uma diminuição nos negócios, ela gerou desemprego, o custo de vida ficou mais alto. Nós temos, por exemplo, superproduções no campo agrário acontecendo. Então, nós teremos uma recessão econômica que teve início em 1929 e se estendeu ao longo da década de 1930. O epicentro foi os Estados Unidos. Em seguida, em diversas outras partes do mundo, pela própria relação que existia entre o capitalismo norte-americano e o capitalismo mundial. Então, isso acabou, na verdade, favorecendo a essa depressão chegar nas principais economias de mercado, muito bem, mundiais. Entre os principais antecedentes desse período de crise, é correto indicar. Ora, quando você fala de antecedente, você tem que olhar para os Estados Unidos na década de 1920. Olhar para os Estados Unidos na década de 1920, ali, eu diria um pouquinho antes até da Primeira Guerra Mundial, alguns autores falam a partir do início, mas eu diria um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Então, se você olhar para a economia, o funcionamento da economia norte-americana naquele momento, você vai ter essa compreensão dessa crise. Porque ali nós teremos o quê? Expansão de crédito, especulação financeira, aumento da produção, sem a devida regulação pelo Estado, um subconsumo, uma euforia do liberalismo econômico, e que, na verdade, tudo isso acaba o quê? Acaba levando à crise de 29, o que justificou o aumento de uma produção. Essa euforia do liberalismo econômico justifica o aumento da produção e até mesmo das ações, por exemplo, da Bolsa de Valores de Nova York, o que vai se levar a uma superprodução e a quebra dessas ações. Então, entre os principais antecedentes desse período de crise, é correto indicar, letra A, o conjunto de reformas econômicas e sociais implementadas durante o governo de Roosevelt, pelo contrário. Esse governo, ele assume no momento que a crise já está configurada. Esse governo, ele vai ser responsável pelo New Deal. O New Deal, o novo acordo, é que vem ser a solução imediata da crise. B, a ascensão de regimes totalitários na Europa
como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Na verdade, isso ocorre no pós-crise. A crise de 29, ela acaba, inclusive, contribuindo não para acender, porque o fascismo já está presente na Itália antes da crise, mas pelo menos para consolidar o nazifascismo na Itália e na Alemanha. C. O endividamento da União Soviética, não podemos relacionar a União Soviética a essa crise, porque ela foi o único país que não foi atingido pela crise. Por conta do cordão sanitário, do isolamento que ela estava, né, que foi criado pela Europa Ocidental, por conta da sua economia planificada, do stalinismo. Letra D. A adoção de políticas econômicas de inspiração keynesiana. Essa adoção, ela vai ser feita para superar a crise. Ela não é uma adoção antes da crise ou que leva à crise. Ela é uma adoção que é feita para superar. O New Deal se baseia basicamente nessas políticas. Então a resposta seria a letra E. A facilidade de obtenção de créditos, olha só, nos Estados Unidos ao longo dos anos de 1920, que contribuiu para o aumento injustificado das ações negociadas na Bolsa de Nova York. Resposta à letra E. É a especulação financeira. Segunda questão, olha só. Um dos motivos que contribuíram para a crise econômica e financeira do final da década de 20 foi, um dos motivos, com certeza, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? Especulação financeira, expansão de crédito, euforia do capitalismo liberal, produção sem a devida regulação pelo Estado, tá? O problema do subconsumo, a Europa arrasada com a Primeira Guerra Mundial. Então, são alguns elementos que vão acabar levando, evidentemente, a essa crise. Então, vamos aqui. Letra A. Descompasso entre a alta do valor real e a queda nominal das ações? Não. A especulação financeira e não esse descompasso. Letra B. Contraste entre a expansão da oferta de mercadorias norte-americana, olha só, contraste, desde a Primeira Guerra Mundial, eu diria até um pouquinho antes, e a gradual retração do mercado europeu. Essa retração por quê? Porque justamente a Europa foi arrasada com a Primeira Guerra Mundial. O poder de compra do europeu caiu com a Primeira Guerra. Então há uma retração na economia europeia. Os europeus vão ter dificuldade de importar por conta até mesmo do número de mortos, por conta do aumento do desemprego, né? Por conta, evidentemente, dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então, a resposta, a letra B, porque os Estados Unidos, aí ele fala de contraste, os Estados Unidos aumentam a produção no momento que a Europa vive uma realidade muito dura por conta dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então, a resposta, a letra B de bola. Vamos ver os outros distratores. Letra C, deslocamento de capitais do setor industrial para a agrícola? Não. Declínio da produção de produtos primários na América Latina? Pelo contrário. Intervencionismo do Estado, a intervenção do Estado acontece como solução para a crise. Porque quando você vê o New Deal mostra o Estado interventor na economia. O Estado que veio para o quê? Para fazer o planejamento da economia. Então ali você tem como solução imediata para a crise e não o que vai gerar a crise. Então a resposta é a letra B. Contrastes entre a expansão da oferta de mercadorias norte-americanas desde a Primeira Guerra Mundial e a gradual retração de mercados europeus de importação. Muito bem, vamos aqui para a terceira questão. A crise de 1929 foi uma profunda e longa recessão econômica que atingiu o centro financeiro dos Estados Unidos, com consequências desastrosas. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, o desemprego ele chegou a triplicar por conta, evidentemente, da crise de 29. Além de até suicídios aumentarem nos Estados Unidos por conta disso. Para a economia mundial, no Brasil, se teve uma superprodução da economia cafeeira, quando estabelecida a depressão na década de 30, que a depressão é justamente o que nós chamamos de efeitos dessa crise. Esta crise foi gerada pelo boom, né? Ou seja, aquela grande especulação que levou ao boom da Bolsa de Valores de Nova York, em 1928.
Assinale a alternativa que apresenta as características econômicas desse bom. Olha, quando você fala do bom, esse bom foi a especulação. Foi a expansão de crédito, tá? Especulação financeira, expansão de crédito, o excesso da produção, tanto da produção industrial como da produção agrária. E eu diria a falta de quê? De mercados até para fazer escoamento. Porque poderia fazer escoamento para a Europa, mas basicamente o quê? Você tem os Estados Unidos tendo dificuldade para fazer esse escoamento, ok? Por conta de uma Europa arrasada com a Primeira Guerra Mundial. Então o bom é isso. O bom é cercado de especulação financeira, aumento de crédito, excesso da produção e falta do mercado para os Estados Unidos pegar e jogar essa produção que eles estavam aumentando aqui na década de 1920. Então, letra A, especulação, tudo bem. Política expansionista europeia, não. Expansionismo norte-americano. A busca de expansão de mercados. Aumento na importação de produtos provenientes da Europa, pelo contrário, é diminuição, porque a Europa está quebrada com a Primeira Guerra Mundial. C, queda na exportação de produtos americanos pela Europa, consumismo desenfreado e baixa produção agrícola, não. Alta produção, eles estavam aumentando a produção nos Estados Unidos. D, aumento da produção agrícola internacional, não. Aumento da produção agrícola norte-americana. Então a resposta, a letra E. Olha só o bom. A especulação, política monetária expansionista, excesso de produção e falta de mercado para escoar os produtos americanos. Tá? Olha aí, ó. Especulação, política monetária expansionista dos Estados Unidos, excesso de produção norte-americana e, lógico, falta de quê? De mercado para escoar esses produtos americanos, ok? Beleza? Então, resposta, letra E. Muito bem. E aqui nós temos a quarta questão. Observe com bastante atenção o fragmento. Nos primeiros anos da década de 1930, então, se ele está falando dos primeiros anos da década de 1930, significa dizer o quê? Que a depressão já está em curso, que a crise já está em curso. Observe que essa crise nos Estados Unidos, ela trouxe efeitos como o aumento considerável do desemprego, o aumento do número de suicídios, a queda ou a quebra das ações da Bolsa de Nova York, a falência de empresas e bancos, produtores evidentemente sendo atingidos, o aumento da miséria social, são alguns dos efeitos provocados pela crise de 1929 nos Estados Unidos. Na Europa, essa crise, por exemplo, ela vai aumentar ainda mais a instabilidade política e econômica de países que não foram beneficiados no pós-guerra, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália, o que vai favorecer a consolidação de regimes autoritários, de regimes totalitários, de extrema-direita, como o nazifascismo na Itália e na Alemanha. No Brasil, nós teremos a superprodução do café. São alguns dos efeitos dessa crise mundial. Então, olha, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que eu acabei de desenhar para vocês, que atingiu boa parte da economia de mercado, né? Atingiu boa parte da economia capitalista. Na verdade, o país que você não vê atingido por essa crise é a União Soviética, como eu já falei. Porque a Europa ela criou um cordão sanitário para isolar a União Soviética por conta da consolidação do Estado comunista da época do stalinismo. E que, por conta disso, os soviéticos viviam uma economia planificada e não uma economia de mercado. Porque a economia que a crise de 29 vai atingir é a economia de mercado, que é a economia capitalista. Muito bem. Para combatê-la, olha só, para combater essa depressão, para combater a crise de 29, o governo dos Estados Unidos da América, o governo do Franklin Delano Roosevelt,
em 1933, ele foi eleito. O governo adotou um conjunto de medidas, baseado inclusive nas propostas econômicas de um inglês chamado de Keynes. Adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como Novo Acordo, o Novo Plano, ou seja, o New Deal. Tá? Esse novo acordo econômico, esse novo plano econômico, esse programa. Ora, na verdade, qual foi a proposta do New Deal? E o New Deal, ele trouxe uma solução imediata para a depressão nos Estados Unidos. Mas ele não vai trazer uma solução definitiva. A solução definitiva vai ocorrer a partir do momento que os Estados Unidos normalizar o seu crescimento. E isso se observa com o índice de crescimento a partir da Segunda Guerra Mundial. O New Deal foi uma solução imediata, alcançou até resultados satisfatórios, recuperando inclusive alguns setores da economia norte-americana. O New Deal, a proposta do New Deal, que vai originar a famosa política do bem-estar social, a proposta do New Deal é um Estado interventor, mas um Estado fazendo uma nova intervenção na economia, realizando o que alguns chamam de neocapitalismo, uma nova forma de intervir na economia. O Estado fazendo um dirigismo. Um dirigismo não é uma planificação, é um planejamento econômico estatal. Um planejamento com uma forma de recuperar produtores através de linha de crédito, de recuperar os empregos através da construção de obras públicas, através de políticas públicas de seguro-desemprego, através de intervenções nas relações trabalhistas com a diminuição da jornada de trabalho. Um Estado, na verdade, fazendo um planejamento, um dirigismo, uma intervenção na economia, como uma forma de trazer uma solução, veja bem, uma solução imediata. Mas essa situação, por exemplo, nos Estados Unidos. Tudo bem que aqui nós abordamos os Estados Unidos, mas, por exemplo, se você parar para analisar rapidinho no Brasil, qual foi a solução no Brasil? A partir do populismo de Vargas. A solução no Brasil foi o quê? O início de o início de uma política de industrialização. Mas também um Estado que acabou trazendo práticas intervencionistas da economia, através do seu nacionalismo econômico. Nós tivemos o nacionalismo econômico de Vargas. Então, há práticas intervencionistas do Estado varguista, que claramente nós iremos observar. Mas nos Estados Unidos, e a questão se direciona para os Estados Unidos, nos Estados Unidos nós temos uma intervenção do Estado na economia como uma forma de recuperar a produção e recuperar emprego. Daí você vê, desde linha de crédito, que ele vai estabelecer para empresas, produtores, até o quê? Até o aumento, evidentemente, de emprego, ou do poder de compra do norte-americano. Então, veja bem, esse programa, letra A, diminuiu a intervenção do Estado? Pelo contrário, aumentou a intervenção do Estado. Então, letra B, olha só, que é a nossa resposta, aumentou a intervenção do Estado na economia. O New Deal aumenta com esse planejamento, esse dirigismo econômico estatal que ele irá realizar. Letra C, retirou a presença do Estado na economia? Não retira, ele vai acentuar, ele não vai retirar. Tornou a economia americana mais liberal? Pelo contrário, menos liberal, mais intervencionista. É um Estado mais intervencionista. Provocou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, dando origem ao episódio que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. O New Deal não provoca isso. Quem provoca isso é a crise 29. Quem provoca essa quebra das ações é a crise 29, não o New Deal. O New Deal vem como solução imediata da crise. Ok? Por isso a letra B de bola. Aumento da intervenção do Estado na economia.
Ok, galerinha? Essas são algumas questões comentadas da crise de 29. Um grande abraço, beijos e até o próximo encontro.